Primeiramente, boa tarde, Paulo, de novo. Boa tarde, André, tudo bem? Muito obrigado por estar com a gente aqui, fazendo essa live. Né? Estamos ao vivo aqui no Instagram. E hoje vamos estar com um assunto bem bacana, né, Paulo? Para ajudar o pessoal, né? Nossos clientes, o pessoal que segue nossas redes sociais, para como as pessoas devem se comportar com esse momento atual, como agir nas redes sociais, como se comportar, né, Paulo? Gostaria de se Isso aí. apresentar? Legal, então vou fazer essa apresentação. Então, eu sou o Paulo, CEO da SH Marketing Digital. Atuo no mercado aí há 8 anos já, gerando resultado, tráfego e estratégia de social media, né? Principalmente quando se trata do conceito de gerar resultado, gerar venda, gerar benefícios reais para a empresa, né? Então esse é o nosso benefício principal, é isso que a gente já faz. Aí ao longo desses 8 anos a gente já administrou mais de R$ 1.500.000 em anúncios pagos no Facebook, no Instagram e aí em outras redes sociais também. Então a gente tem um know-how bem legal assim, de todos os nichos que tem no mercado hoje. A gente já atuou, a gente já desenvolveu algum projeto, tem uma experiência de como usar a rede social para diferentes nichos do mercado. Isso. Então, Paulo, gostaria que já você desse algumas dicas, assim, fizesse uma panorâmica do setor, né, como está se comportando o mercado, e em seguida, a gente, que nem eu sempre falo, né, começa com a problemática e depois com a solucionática, né? É isso aí. Então, cara, o cenário geral que eu vejo, tá, não está ligado só ao ramo da alimentação e evento e tal, mas é um cenário de muita incerteza, de modo geral, de todas as pessoas, e isso gera um efeito em cadeia, né? Então, se a pessoa que está, que é o empreendedor, é o empresário, que é aquele que tem o costume de sair, de comer fora, de visitar restaurantes, de fazer tudo isso, ele tem medo, ele vai começar a reter nessas áreas, né? Então, eu não tenho certeza do meu futuro amanhã, então eu vou economizar onde que eu posso economizar, né? Então, isso é natural acontecer. E no ramo da gastronomia, principalmente, é um dos que está sendo, e eventos é o que está mais sendo afetado nesse processo. Então, uma das coisas que a gente buscou muito aqui na empresa era, antes, né, deu problema para todo mundo. Então, a agência é afetada diretamente, porque a primeira coisa que a empresa vai cortar é a agência. A agência de publicidade, né? Então, antes de eu me posicionar em qualquer assunto, qualquer conteúdo, qualquer live, tá, eu priorizei algumas coisas, certo? Uma das coisas que eu priorizei foi eu não me posicionar antes de que eu tivesse uma resposta estratégica para a própria agência. Então, antes de que eu resolvesse os problemas da agência, em como que nós iríamos atuar, o que que nós iríamos fazer, como que nós iríamos reagir diante disso, eu não me posicionei em nada. O que eu vi foi muita gente falando sobre contextos que não ajudam o empreendedor em nada, né? Que é assim, você precisa fazer branding. E aí nós temos o restaurante, a gente tem uma lanchonete, que o que tem na cabeça do empreendedor como que eu vou pagar um boleto? Como que eu vou pagar o boleto? Como é que eu vou pagar meu funcionário? O que que eu vou fazer para vender? Como que eu posso continuar vendendo? Como que eu posso melhorar o meu faturamento se eu não tinha um faturamento online? Como que eu vendo mais na internet para que não precise vender e usar a minha estrutura? Coisa que eu nunca me preocupei em fazer porque eu tinha muito fluxo. E isso a gente tem clientes nossos do dia a dia que tinham esse problema. Então, a primeira coisa que eu pensei, né, que eu busquei foi trazer uma solução para a agência, ou seja, como que nós, quanto agência, íamos se posicionar. E aí a gente já viu um leque de oportunidades gigantes surgindo. Eu até conversei com o pessoal aqui, a gente acabou angariando muito mais clientes nesse momento de pandemia do que em outros, então eu tinha autoridade, eu tinha propriedade para dizer que a gente poderia tratar e fazer isso acontecer para outras empresas. E a gente tem empresas do nicho da alimentação, inclusive empresas que, por conta de 15 dias fechados, chegaram a decretar falência. Então, assim, é muito complexo isso quando você vai olhar para o cliente e vai dizer, ou para a pessoa, para qualquer um de vocês que estão assistindo agora, e dizer, olha, você tem que fazer branding, você tem que ajudar o teu cliente, você tem que criar alguma ação de relacionamento com ele para que ele não se perca, porque agora não é hora de vender. Isso é muito surreal, né, para a realidade de quem está no dia a dia
gerando venda, gerando faturamento, contando um dia após o outro, né? Que o ambiente do restaurante, do bar, da lanchonete acaba sendo esse, né? Quem trabalha nesse nicho, ele tem que vencer um dia após o outro, né? Exato, não virou questão de venda, né, Paulo? Virou questão de sobrevivência, né? É isso Então, a aí. gente está numa situação assim que as pessoas, todas as atitudes, todo mundo está economizando, está refazendo cálculos, enfim, refazendo fluxo de caixa, para poder manter aberta a empresa, né? Eu acho que é muito importante isso, né? Então, a gente precisa, primeiramente, antes de tudo, monitorar a performance, né, Paulo? O que você me diz disso? Basicamente fazer, entender alguns pilares básicos, assim, que eu falo a respeito de rede social, de relacionamento e internet, né? Porque eu noto dos meus clientes que ele tem dificuldade para analisar o próprio ambiente dele, né? O faturamento, venda, margem, geralmente eles não têm uma ferramenta que consiga ajudar eles, ou eles não têm clareza para poder analisar dados. Então, começa nos dados do próprio restaurante, para poder analisar, por exemplo, as margens e o que ele está vendendo, o que não está vendendo e como que a gente pode fazer para crescer. Eu vou usar um case nosso aqui até para poder contextualizar. E segundo momento é olhar para as redes sociais e saber se você tem um discernimento real dos teus resultados, de quem é de quanto a tua rede social representa no teu faturamento, como que realmente ela te ajuda a vender. E eu falo isso porque a maioria das empresas não consegue entender realmente como usar as redes sociais. A importância. Não consegue entender a importância. E outro ponto é assim, e quando consegue entender que é importante, ele sabe que é importante, ele tem um segundo problema. O segundo problema ele não consegue entender como literalmente usar essas redes sociais. E no sentido não de fazer arte gráfica, não no sentido de deixar bonito, nada disso. Mas entender o que realmente está acontecendo naquele universo para que ele explore aquilo da forma correta. Então aqui vai uma dica já da nossa conversa muito importante, que é a consciência que eu tenho de entrevistar ao longo de 8 anos, conversar diariamente com empreendedores e indagar eles acerca do como eles pensam a rede social. E o que eu noto, tá? Eu noto uma coisa muito clara, que as pessoas confundem muito a concorrência nas redes sociais. E em que sentido que eu falo? É assim, quando você entra na rede social, a empresa entra na rede social, a primeira coisa que ela fala para mim olha só, esses aqui são os meus concorrentes. E eu quero que o trabalho que você vai fazer para mim seja melhor do que esse daqui. E aí o que acontece? Ele esquece que na rede social, a empresa que vende o mesmo produto que ele, a empresa que presta o mesmo serviço que ele, não é a concorrência dele. Não tem nada a ver. Não é a concorrência dele. Quem que é a concorrência dele, tá? A concorrência dele é a foto da vizinha, o amigo, o gato, o cachorro, a live do Gustavo Lima. É tudo menos a outra empresa. Porque a atenção das pessoas é o ativo mais importante que você pode ter na rede social. E a atenção está focada nas coisas que interessam para ela. Nas coisas que fazem sentido para ela. E não necessariamente nas coisas que fazem sentido pro empreendedor. Né? Então, para o empreendedor, o que faz sentido? Eu saber como o meu concorrente está se comportando para eu melhorar o meu negócio, para eu melhorar as minhas ações. Mas na maioria das vezes o que acontece? O concorrente dele não faz ideia se está fazendo certo ou errado o que tem nas redes sociais. Ou qual que é a estratégia que o concorrente está tendo. Então o que ele faz? Ele entra ali, ele olha para o concorrente e começa a imitar o concorrente e está um imitando o outro e ninguém sabe para onde está indo. Exatamente. Isso é o que eu mais noto. É muito normal. É muito comum acontecer isso. É que nem você falou, né, Paulo? As pessoas sabem que é importante rede social, né? Quando você trabalha uma rede social para uma pessoa jurídica, você tem que não fazer por fazer, sair impulsionando, enfim, tem que ter uma estratégia. E que nem você falou, tem que ser tangível, certo? Você tem que sentir o resultado, tem que fazer
medir e avaliar, né? Isso aí, com isso certeza. é muito importante, né, Paulo? Isso aí. E assim, ó, entendam isso, né? A primeira coisa que você tem que entender é que quando você pensar em chamada de atenção, você concorre com coisas do dia a dia, do aproveitamento daquela pessoa, entende? Daquilo que faz sentido para aquela pessoa. Essa é a primeira coisa. Depois, você tem que entender o seguinte, o Instagram, ele vai reter todas as suas interações, o Instagram vai gerar empecilhos, né, barreiras para que a tua informação chegue nas pessoas. Então, se você não tiver uma estratégia bem feita de anúncios patrocinados, a grande chance é que os teus clientes, a tua audiência, as pessoas que se interessam por aquilo que você oferta, não vejam nada do que tu está postando, não saibam o que você está postando, não sejam impactadas por aquilo que você está postando. Então, assim, você precisa saber com quem você está falando e com quem você está competindo, e num segundo momento, como chegar até as pessoas partindo da predisposição que o Instagram não vai entregar para todo mundo que me segue, o Facebook não vai mostrar para todo mundo que me segue, o YouTube não vai mostrar para todo mundo que me segue. Então, não importa qual é a rede social, não vai existir uma entrega 100% das pessoas que te seguem. Então, hoje em dia, o que é mais comum? Você ter uma rede social com 18, 15, 20 mil seguidores, mas quando você olha para o alcance das suas publicações, ele é 2%, 3%, quando muito, né? Então, isso é um ponto que as pessoas têm que entender. Então, Paulo, até em cima disso que você está falando, acho que é muito importante, uma versão bem resumida, você falar um pouquinho sobre o algoritmo, né? Sobre ranqueamento, né, Paulo? Acho que é bem importante tu dar essa introdução para as pessoas entenderem por que disso que você está falando. Isso. Então, vamos lá. Então, o Facebook, em 2012, ele começou a construção do algoritmo, né, do EdRank, que é o algoritmo que vai dar a nota, o valor para aquela publicação aparecer para alguém ou não. Tá? Por quê? Por que isso aconteceu? A rede social e o número de usuários aumentou absurdamente. O número de páginas de empresa aumentou absurdamente. Mas o tempo das pessoas, ele continua igual. Então, o que acontece? Eu tenho lá 20 mil seguidores que recebem o meu conteúdo, né? Teoria, receberiam todo o conteúdo que eu posto. Mas aquela pessoa não consegue pegar a timeline dela e ficar rolando até ver todas as informações. Então, o que causava isso? Sabe? Chegou um determinado momento que o Facebook olhava, a experiência do usuário estava muito ruim. E o Facebook, ele não está preocupado com a tua empresa, ele não está preocupado com o teu negócio, ele não está preocupado com quanto você paga de anúncio para ele. O Facebook está preocupado com os usuários. Quanto maior for o número de usuários, quanto maior for o engajamento, o tempo desses usuários dentro da plataforma, mais a plataforma vale. Então ele não está preocupado com a tua empresa ou quanto você está gastando em anúncio patrocinado. Então, pensa assim, que ele vai priorizar sempre no usuário. Então, o que estava acontecendo lá em 2012 é que tinha muito conteúdo, muita informação, muita publicação, porém, tá, muito pouca capacidade do usuário absorver aquilo. E aí o que acontecia? Por exemplo, eu gostava muito de tal pessoa, eu seguia o amigo tal e queria muito ver o conteúdo dele, mas no meio de anúncio, no meio de postagem de um monte de página que eu seguia, eu não via as informações que eu queria. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a sair do Instagram, sair do Facebook, perdão, e começaram a procurar outras redes sociais, começaram a procurar outras coisas. E aí o Facebook entendeu que ele precisava criar, através de um algoritmo, um filtro que permitisse que eu só visse aquilo que realmente faz sentido para mim, aquilo que realmente me interessa, aquilo que realmente está relacionado, né, com o meu interesse diário, realmente está relacionado, tá, com o meu consumo diário, com aquilo que eu quero comprar, com aquilo que eu quero ver, com o tipo de empresa que eu quero interagir. Então, esse é um ponto crucial do algoritmo. Então, o algoritmo é o filtro que vai permitir que a experiência do usuário seja boa e a pessoa fique usando a rede social pelo maior tempo possível. Então, partindo dessa predisposição, como é que ele entende o que é relevante? Né? Então, o EdRank, ele analisa 3 pontos, que é o tempo da publicação, o nível de interação que você tem e o engajamento que aquela publicação produziu. Então, vamos lá. Se você faz uma publicação, né, e num tempo muito curto, as pessoas que seguem você veem essa publicação,
e interagem com essa publicação, maior valor o Facebook vai dar para essa publicação e com isso ele vai seguir entregando essa publicação para outras pessoas. Então você pode notar, quando você tem uma publicação que tem engajamento, até mesmo quando você paga para ela ser patrocinada, o resultado dela é muito maior. E uma publicação que você faz organicamente, ela não tem engajamento, você pode gastar muito dinheiro em cima dela e ela não vai te dar um resultado positivo. Por quê? Porque as pessoas não estão demonstrando, o Facebook entende que não existe um interesse claro das pessoas em ver aquela publicação. Então, todo mundo que faz publicação, e até mesmo que faz publicação impulsionada, né? Ele não tem esse discernimento de que o Facebook vai entregar, vai beneficiar, vai dar mais resultado para aquilo que as pessoas também interagem gratuitamente. Então, quando a empresa vê um anúncio e existe um comentário, o Facebook entende que esse anúncio está feito para a audiência correta, ele tem uma informação relevante e as pessoas querem consumir aquilo. Logo, o Facebook vai mostrar aquele anúncio para o maior número possível de pessoas. E o contrário também é real. Então, se eu tenho um anúncio que as pessoas ficam olhando, mas ninguém clica, ninguém curte, ninguém comenta, não tem interação, o Facebook vai entendendo que esse anúncio ele não é relevante para esse público. Ou seja, ou a segmentação está errada, ou a estratégia está errada, ou a oferta é ruim. Então, o que vai acontecer? Esse anúncio, o Facebook vai começar a fazer o quê? Ele vai mostrar o melhor público para esse anúncio aqui, e o público ruim ele vai mostrar para esse. Para quê? É só para consumir o dinheiro. E é por isso que muita gente... Como de forma de sobrevivência do próprio Facebook ele faz isso, né? Isso aí, porque ele quer que aquele cara que tem um bom conteúdo continue investindo, que as pessoas continuem interagindo, mas é aquele cara que não se preocupa com a audiência, que não se preocupa com a segmentação correta, que não se preocupa em produzir um conteúdo que seja relevante, ele vai deixando para escanteio. E aí você pode notar cada vez mais algumas empresas, elas têm cada vez menos alcance, cada vez menos engajamento. Por quê? Porque elas não estão produzindo um conteúdo que seja relevante para a audiência. Tá? A audiência. Então é muito importante você pensar nisso. O EdRank ele valoriza esses 3 pontos. Então, o tempo da publicação, tá? O nível de relação que a pessoa que te segue tem com você, ou seja, ela interage com as tuas publicações, ela costuma comentar, ela costuma ver, ela costuma assistir o conteúdo que você produz, então ele vai pontuar essa relevância. E no terceiro é a interação orgânica que acontece depois. Ou seja, o que as pessoas fazem depois que vem a tua publicação. Então, mais uma sacada gratuita e matadora. Quando você faz uma publicação nas tuas redes sociais, nas redes sociais da empresa, peça para o teu time interagir com essa publicação o mais rápido possível. Então, se você vai fazer uma publicação às 2 horas da tarde, pede para o teu time interno ir lá, curtir, comentar e compartilhar aquela publicação. O Facebook vai entender que tem um engajamento, que aquela publicação tem uma relevância e vai começar a mostrar para o maior número possível de pessoas. E aí, o que vai acontecer? A audiência recebendo aquilo, ela também vai interagir. Ela também vai clicar, também vai curtir, vai comentar. E aí você vai começar a construir um engajamento de novo na tua página, porque a maioria das empresas está com esse engajamento na estaca zero quase, né? Sem resultado, sem relacionamento, sem retorno. Então, esse é um processo muito importante você entender esse algoritmo. E é por isso que a tua publicação não aparece para os outros. Eu sei, porque eu converso, André, com muito empresário, principalmente do ramo, que eles acreditam que as pessoas não gostam da empresa deles, que não gostam do produto deles, que não querem se relacionar com a empresa deles. Por isso que não adianta investir em rede social. Quando, na verdade, o real é que as pessoas nem veem o produto deles. Nem veem o que eles postam, não vê nada. Então, a pessoa não interage com o que não vê. Né? Então, cada usuário do Facebook tem a sua própria bolha. Tá? Então, quando você pegar, faz um teste e senta 5 pessoas uma do lado da outra e começa a olhar o que tem na timeline dela, vai perceber que, mesmo pessoas muito similares e parecidas no comportamento, a sua timeline é completamente particular, diferente. Né? Então, não é igual para ninguém a experiência da rede social, tem sua particularidade. Então, às vezes, a pessoa simplesmente não vê o que você posta, não vê o seu produto, não vê nada disso. E aí está um grande problema da pessoa não ter engajamento e não ter resultado na rede social. Então, Paulo, seria assim, resumindo, o algoritmo, ele seria como se fosse o adubo da sua semente,
certo? Então, se você não trabalha com algoritmo, você é como se você plantasse numa terra sem adubo, sem nada, em comparação com um concorrente que está plantando com adubo, está regando, está fomentando, que é algo mais que a gente vai falar, que é o conteúdo de valor, né, Paulo? Isso que aí. É a água da nossa semente, Da nossa semente, né? Então, assim, o algoritmo, você precisa abraçar ele. O algoritmo não é o teu problema, você só precisa aprender a usar ele. Né? Eu noto que muitas empresas, eles olham, não, o algoritmo do Facebook não entrega as publicações, então eu não vou mais publicar no Facebook. Eu não vou mais usar o Facebook. Na verdade, você precisa aprender a usar o algoritmo a teu favor. Né? Então, assim, tem algumas máximas muito simples. Por exemplo, hoje as lives, né, o pessoal está reclamando até que tem muita live, né? Muita live, muita live, muita live. Mas essa ferramenta é uma ferramenta, por exemplo, que o Instagram e o Facebook vem investindo nela há 2 anos. Então, quando eles lançaram a live, o que acontecia? Quando você começava uma live, ele mostrava para muita gente. Por quê? Porque ele queria que as pessoas ficassem sabendo dessa nova ferramenta. Então, quando o Facebook lança alguma coisa nova, quando o Instagram lança alguma coisa nova e você aproveita isso, ó, mais uma sacada. Você vai lá e começa a usar, vou dar um exemplo aqui do próprio Instagram, você vai lá e usa aquele, agora esqueci o nome técnico, né? O stick de ficar em casa, usa de só vou agradecer. Quando você usa essas coisas novas que a rede social está produzindo, ela vai dar muito mais entrega, porque ela quer que o outro saiba que existe. Né? Por exemplo, as cenas agora que tem também, que é para competir diretamente com o TikTok. Então, o que vai fazer? Se você começar a usar as cenas e usar as cenas do Instagram e não as cenas do TikTok no Instagram, você vai ter mais alcance, você vai ter mais resultado, porque eles vão querer entregar para o maior número possível de pessoas. Então, você precisa explorar as ferramentas e o algoritmo também. Então, se eu sei que quanto mais engajamento ter a minha publicação, mais gente automaticamente, organicamente eu vou alcançar, então por que eu não estimulo a ação na minha rede social? Por que eu não vou lá e não faço as primeiras ações? Eu sempre brinco também em relação ao próprio impulsionamento. Tá? É uma máxima que eu digo, se você faz um post na tua rede social e você não está disposto a gastar R$30 para impulsionar essa publicação, você não tinha nem que ter postado. Se você não tem coragem de colocar dinheiro para aquilo te gerar mais dinheiro, você não devia ter postado, porque as pessoas não vão interagir de graça, né? Elas não vão receber nada daquilo, não vão ver nada. Então é muito pontual que você perceba essa diferença, né? Que você tenha essa clareza. Só aproveitando o gancho aí, Paulo, você falou dos novos recursos que a rede social ela incentiva, né? E até uma das dicas a gente já teve uma live já falando sobre redes sociais, e eu falei sobre usar bastante o Stories, que o Stories está super em alta, né? E assim, você tem que entender que não é você publicar no feed, tem vários tipos de você fazer um anúncio, certo? E eu vou dar um exemplo. A gente, esses dias atrás, a gente fez uma publicação e a gente colocou R$100 no feed. Deu 10, 12 mil de alcance, né? Um número mais ou menos, mas assim, tem que entender que essa publicação era para gerar tráfego, era uma publicação de feed para gerar tráfego, então ela tinha um motivo porque ela estava sendo feita daquela maneira. E eu fiz um post do story, para você ter uma ideia, geralmente um story orgânico dá na faixa de 800 a 1000 na nossa rede social de visualização, e a gente fez um post do story impulsionado, certo? Mais específico, né? E bem estrategicamente falando, ele foi bem específico, né? E em 15 dias ele deu 1.500.000 de alcance, né? O mesmo story daquele de 800 de orgânico. Então, para você ver como são estratégias diferentes. E esse aí a gente colocou R$20 por dia. Ah, mas foi um monte de dinheiro. Não foi. Né? Então, é só você saber usar a estratégia, saber o que está fazendo, né? E aquela coisa, ter o domínio, né, Paulo? Dessas ferramentas novas, que nem você falou, é muito importante a gente saber usar essas ferramentas novas e ir atrás buscar, porque a própria rede social facilita muito a divulgação dessas ferramentas. Isso, né? Você pode partir da seguinte situação, olha.
a live, né? Vou dar mais um exemplo da live. A live é a única ferramenta do Facebook em que o Facebook, eu olho a operação do Facebook como um todo, né? Então, para mim, Facebook, Instagram e WhatsApp é uma coisa só. É Facebook, né? Mas vamos pensar do Instagram. É o único tipo de publicação onde o próprio Instagram vai convidar as pessoas para vir assistir. Você não precisa fazer anúncio para as pessoas serem convidadas para assistir a live. O próprio Instagram vai lá e faz isso. Então você veja que é importante quando ele quer valorizar alguma coisa, quando ele quer fazer. E o Stories, só para vocês terem uma noção assim, bem eficiente da questão dos Stories, tá? E é uma dica que você pode usar, um hack bem poderoso para você dobrar o número de visualização que você tem nos Stories. Olha só, o que acontece qual que foi o fenômeno, né, que está linkado, os dois fenômenos estão muito linkados, né? Então, a expansão do Stories com a saída das curtidas do feed. Quando tiraram as curtidas do feed lá, não contabiliza mais a curtida. Então, o que acontece? Foi uma questão pessoal, saiu a curtida, as pessoas automaticamente pararam de curtir as publicações. Que elas já não veem mais relevância em curtir, já que ninguém pode saber quantas curtidas tem aquela foto ou não. Então eles pararam de curtir. O que aconteceu? Esse era um dos maiores índices que o Facebook tinha para valorizar aquela publicação, para gerar engajamento e alcance daquela publicação, que se perdeu. Logo, todos os usuários, todos os players, todos mesmo, pode botar o Neymar, pode pôr qualquer empresa, todo mundo teve perda no alcance, todo mundo teve perda na audiência. E as pessoas foram para onde? Elas foram para o Stories. Só que o Stories ele tem um ponto positivo, porque as pessoas estão lá, olhando toda hora, mas ele tem um ponto negativo, que é o quê? A capacidade baixa de interação. Então você só pode olhar para aquele Stories, você não pode fazer mais nada. Você não curte um Stories. Você não curte um Stories, você olha, se aquilo é relevante ou não, você passa para frente, é o máximo que você pode fazer. Então o que acontece? Mais uma vez, isso diminuiu o alcance, porque não tem potencial de interação. Então, o que o Facebook fez? Né? O Instagram fez? Ele trouxe essas ferramentas de interação, que são as enquetes, que são as perguntas, que são os... Para quê? Para que ele conseguisse medir a interação das pessoas com os Stories, ou seja, o quanto elas estavam interessadas em ver aquele tipo de conteúdo, e pudesse contabilizar e fazer com que os Stories sejam entregues para o maior número possível de pessoas. Então o hack que eu quero dar para você agora é o quê? Você fazer uma sequência com perguntas e enquetes. Pergunta de sim e não pode ser. Tá? 25, 28 perguntas, uma depois da outra. Você vai entrar no teu Stories e vai colocar lá, você gosta de feijão ou arroz, você gosta de Netflix ou cinema, você não precisa necessariamente só fazer perguntas sobre o teu negócio, sobre isso. O que vai acontecer nesse caso? Como são perguntas do dia a dia, do cotidiano das pessoas, as pessoas vão responder com muito mais facilidade. E como é uma sequência, vai aumentar a interação num tempo muito rápido das pessoas. E aí, aumentando a interação, no outro dia, o número de seguidores, o número de visualização dos teus stories vai quase que dobrar. Então, é um hackzinho top esse daí. Se você for lá, e é assim, ó, testa aí, testa aí e depois você vai ver se dá certo, se não dá. Eu já tenho um relato de pessoas que aplicaram esse hack e com isso cresceram até o número de seguidores. Porque você vai fazendo isso e o que acontece? Vai acontecendo a interação das pessoas e as pessoas vão marcando, vão curtindo, vão compartilhando, vão mostrando aquela ação que você está fazendo diferenciada umas para as outras, e com isso você acaba ganhando mais seguidor, que a pessoa se interessa pela tua empresa, se interessa por você. E eu pessoalmente já fiz isso, né? Então eu tenho certeza absoluta que funciona, e o ideal é que você mantenha esse ciclo. Por quê? Porque esse tipo de ação é o que o Instagram quer que aconteça, porque você vai lá e força o teu público a interagir com você. Porque quando você posta um stories normal, o que a pessoa pode fazer? Tem que mandar um direct. Mas nem todo mundo tem essa capacidade de ficar mandando direct, ou se sente à vontade para mandar um direct, por exemplo, para alguém que ele nem conhece, ou para uma empresa principalmente. Não vai mandar um direct. Então é a chance que a pessoa tem de interagir com você. Então, entendendo isso, você está fazendo o quê? Você está acelerando o algoritmo.
Você está forçando o algoritmo a identificar que você produz um conteúdo que é relevante. Você está trazendo o algoritmo para o teu lado. Quando você traz o algoritmo para o teu lado, o teu resultado começa a acontecer, começa a funcionar. Falo isso de forma orgânica e de forma paga também. Porque até quando você pensar em fazer um anúncio, você precisa usar o algoritmo de forma correta, porque senão você não consegue fazer o teu anúncio produzir resultados efetivos. Uhum. Perfeito, então. Testa aí, entendeu? Depois você vai lá no meu Stories, vem no meu perfil aí, me segue, e vai lá e comenta que se deu certo, se não deu, né? Para eu saber se funcionou para você ou não, embora eu tenha certeza que vai funcionar. Então, pessoal, aí são algumas dicas de otimização de verba, de investimento, tá? Isso são dicas valiosíssimas para você ver como a nossa página tem conteúdo de valor também, né, Paulo? Isso aí, ó. Nada melhor que uma estratégia que você pode... Opa, deu uma Nada melhor que uma estratégia que não custa nada. Tá criando nada melhor que uma estratégia que não custa dinheiro. Faz parte. Faz parte. Paulo, eu sei que nosso segmento de bar e restaurante é meio complicado, às vezes, você tá fazendo um conteúdo relevante para alimentar o meio do funil, né? Aquela parte do meio do funil, né? Como você veria isso? Como a gente poderia estar fazendo algum conteúdo assim para estar fazendo esse conteúdo de valor que a gente fala, que é o que aumenta também o nosso fluxo de orgânico e impulsionado também? Isso, então, olha só, como é que eu vejo isso, tá? Eu acho que existe um equívoco absurdo na interpretação do que é conteúdo de valor. E por que eu noto isso? Porque, assim, existem muitos fomentadores de conteúdo, muitos fomentadores de informação. Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui prático, né? Então, eu sou uma agência digital. Obviamente, o que as pessoas imaginam que é um conteúdo de valor? Seja eu dando uma dica de como as pessoas podem usar a rede social de forma gratuita. Certo? Então, essa é a máxima que as pessoas acreditam que é o meu conteúdo de valor, que é o que eu posso entregar. Né? Uma dica. E aí o que acontece? Isso faz sentido para o meu negócio? Sim, faz super sentido. É isso aí mesmo. Esse é o meu conteúdo de valor. Por isso que eu estou aqui dando dica, porque eu tenho essa noção clara de que é meu conteúdo de valor. Mas quando eu penso, por exemplo, numa loja de moda feminina, o que é conteúdo de valor? O que é o conteúdo de valor? É uma dica, tá? De como usar um look? É uma dica de roupa para sair na balada? Uma dica, esse é o valor? Né? Então é uma coisa que você tem que pensar. Eu tenho dados que provam que não. Embora todo mundo diga que você tem que ter um comportamento, a dona da loja tem que ter um comportamento meio de blogueirinha, compartilhar o look do dia, fazer isso. Eu tenho dados que provam que não é. E por quê? Porque as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de olhar para aquilo que você falou no começo da live, para os dados, para os números, o que o número está dizendo de verdade. Então pensa comigo. Eu tinha uma cliente que era um e-commerce de moda feminina de Manaus. Manaus não, de Salvador, na Bahia. E aí ela fez um curso de marketing digital, e no curso de marketing digital disseram para ela que conteúdo de valor era um conteúdo dica de blog postada na rede social. Esse era o conteúdo que as pessoas queriam ver nas redes sociais de lojas e marcas de moda. E aí ela veio sentar comigo, veio conflitar e disse que era essa estratégia, que isso que ia acontecer, porque o Zuckerberg estava pensando nisso e tal. E eu disse para ela, olha, vamos testar, mas eu acredito que você está equivocada na tua visão, porque não vai dar o resultado que você quer. Aí o que nós fizemos? A gente acabou fazendo um teste AB em relação a esse processo. Ela desenvolveu um post de blog, ela desenvolveu a informação, conteúdo, baseado no treinamento que ela fez, e eu fiz uma publicação com conteúdo que eu acreditava que era relevante para a empresa dela. A gente pegou o mesmo público-alvo, o mesmo valor investido, dentro do mesmo prazo. Tá? E o que aconteceu? Né? O investimento deles era alto, então tem um engajamento, um resultado efetivo. Né? Então o que aconteceu foi que na publicação que ela fez,
ela teve 1.700 curtidas na publicação. E na publicação que eu fiz, teve 25 mil curtidas no mesmo produto. Então, qual foi o conteúdo mais relevante? O conteúdo dela, que teve 1.700, ou o meu, que teve 25 Agora mil? fiquei curioso. Foi o meu. Mas olha só, você sabe qual que era o meu? O produto que ela tem para vender. Então, ela escreveu um texto, ela escreveu um post e ela deu dica. Ela fazia a pessoa sair da rede social e ir para um blog, para do blog conhecer a marca, para do blog, se a pessoa se interessasse, ir para o site para comprar o produto. No meu, ela olhava o produto. No meu, ela olhava o produto, tinha um botão para clicar e comprar, ia no site e comprava o produto. Então, o meu gerou. Direto. O meu gerou 25 mil curtidas e gerou venda. Então, gerou retorno do dinheiro que foi investido. O meu gerou faturamento, do dela não gerou nada. E por que as pessoas, né, interagiram? Porque eu entendi o quê? Ela vendia um produto que era modinha, com um público de 18 a 25 anos. E para esse público aqui, antes de uma dica, é a novidade que é o conteúdo mais relevante. Então a peça, quando ela trazia uma peça que era uma nova coleção, que era uma peça inédita, que era a primeira vez que ela estava botando aquele produto para vender, a audiência se interessava muito mais por aquela novidade do que por um post de blog, por conta de uma dica de blog. Então, quando você consegue entender quem é a tua audiência, você consegue entender que tipo de conteúdo você precisa criar para a tua audiência. Então, você não, a primeira base para você ter um conteúdo de valor é: você sabe quem é a tua audiência de verdade? Você sabe quem que é a pessoa que está na tua rede social? Você sabe quem passa ali tempo olhando para você, ou seja, a tua persona real? Se você não sabe quem é essa persona, não importa o que você faça. Você pode fazer um vídeo legal, uma dica legal, você pode fazer o que você quiser. A pessoa não vai gerar conexão. Por quê? Porque você não está comunicando com ela. Você não está conversando com ela. Então, para você ter um conteúdo de valor, a primeira dica que eu posso dar, e é realmente valiosa, é: saiba com quem você quer falar. Todos os negócios imaginam que vendem para todo mundo, mas isso não é verdade. Quando ele senta, se você pegar no teu estabelecimento, né, agora não dá, né? Mas se você sentar no teu estabelecimento e fazer uma análise de padrão comportamental, você vai ver que 70% dos teus clientes têm um comportamento muito semelhante. Tem as ações muito parecidas, tem um comportamento muito parecido. Então essa é a tua persona. Então, e a partir disso fica mais fácil criar conteúdo para eles. É se colocar na cabeça do cliente. Por que o cliente curtiu minha página, certo? Ele provavelmente deve ter tido alguma experiência já com a empresa, né, que acompanhar alguma novidade da empresa e tal. E outra coisa muito importante que você colocou é que, assim, tornar direto o contato, né, com a empresa, né? Facilitar o contato com a empresa. Quanto mais fácil de você estar entrando em contato e tal, não querer fazer volta, não querer levar para uma situação, enfim, né? É até uma das estratégias que a gente adotou na nossa empresa. A gente, agora com essa situação, a gente encurtou mais ainda o contato com os clientes, né? Antes a gente jogava para o site, enfim, agora a gente estava mandando direto para venda. Então, esse é o segredo também, né, Paulo? Isso, então, falando para o dono de bar e restaurante, eu sei que eu tenho bar e restaurante, eu tenho uma rede social de bar e restaurante. Anunciar o produto, né, Paulo? Anunciar o produto e fazer um contato fácil com o cliente. E outra dica muito importante é que, se você demora para responder, a própria rede social já avisa a pessoa: essa pessoa demora até 4 horas para responder, né? Então, por isso que é importante também ter a determinação de estar sempre procurando atender o mais rápido possível o cliente, né, Paulo? Uma das coisas que eu já notei muito acontecer é o seguinte: você cria um canal de comunicação com a pessoa e você não está lá para responder ela. É a mesma coisa seguinte, ó, todo dono de estabelecimento que está aqui assistindo essa live tem que pensar o seguinte: a pessoa que entra no teu Facebook, no teu Instagram, no teu WhatsApp e envia uma mensagem, é como se ela estivesse no balcão da tua empresa. Se alguém estiver no balcão da tua empresa, você não deixa ele 1 minuto esperando, 2 minutos esperando, a não ser que tenha uma fila. Você não deixa a pessoa esperando. Na rede social, a sensação é a mesma. Quando você chega e chama
a pessoa e tem que ir lá, o Facebook já avisar, geralmente ela responde em 15 minutos, a pessoa vira as costas e sai, ela não vai ficar esperando. E ela vai ter uma sensação de péssimo atendimento. Porque a sensação que ela tem é que você deixou ela esperando 20 minutos e não respondeu. Como se ela estivesse aí, né? Na tua frente. Então você precisa encurtar a tua relação. Agora é uma hora de encurtar a relação. De tirar a barreira, de tirar as dificuldades e criar uma conexão fácil para a pessoa se relacionar com você. Um outro hack que eu quero trazer para vocês é que a gente tem uma facilidade, isso como ser humano, de comprar muito mais de pessoas do que de empresas. Então, se você como proprietário se aproximar do teu cliente, das pessoas que estão próximas de você, você vai poder criar uma conexão, né, muito mais forte e a pessoa lembrar de você com mais facilidade, ela querer comprar de você. Outra coisa, né, que é um hack bem relevante para você, tá? É o seguinte, agora é hora de você vender para o teu cliente. Então tudo que você produzir de desconto, estratégia, promoção e benefício, faça isso para o teu cliente, não faça isso para quem não é teu cliente. Não, por quê? Porque é muito mais fácil, tá? Isso é um dado da internet. É cada vez mais difícil você fazer a primeira venda para uma pessoa e cada vez mais fácil fazer a segunda. Então, se você conseguiu ter alguém que já compra de você, é muito mais fácil você vender para essa pessoa uma segunda vez. Ela já experimentou o produto, ela já sabe da qualidade, ela já sabe que é bom, principalmente agora, no momento em que a única coisa que esses estabelecimentos podem fazer é delivery. Então, é muito mais fácil você vender no teu delivery para quem já compra de você no físico do que você vender para uma pessoa que nunca te viu. E é notável que acontece o quê? O cara vai fazer promoção, vai fazer sorteio, vai procurar mecanismos para fazer desconto e oferta pensando nos clientes novos. Isso é a coisa mais comum que tem. Quando, na verdade, você devia estar focando em quem já compra de você, quem já consome de você, quem já tem uma relação com você. Essa pessoa vai ficar até mais, se sentir muito mais respeitada, cuidada, né? Um cliente muito mais amparado por você do que esse novo cliente que não sabe nem quem você é. Então, assim, nós temos um case aqui que é uma lanchonete que fez uma promoção específica via WhatsApp para todo mundo que estava na lista. Ela criou uma lista de transmissão e passou a dar os benefícios promocionais para esse caso só para esses clientes. E aí ela estava com, olha só, olha o número, né? Ela estava com uma média de venda de 50% do que ela faturava antes. Tá? Então, assim, caiu 50% a média de venda só no delivery e tal, sem o consumo no estabelecimento. Quando ele começou a trabalhar isso, tá? Ele subiu para 70%. Então teve um acréscimo de 20% no faturamento, dialogando só direto. Trabalhando listas de transmissão. E trabalhando lista de transmissão de quem é cliente dele, né? Só conversando com quem é cliente dele. Então criar essa relação, criar essa aproximação. Outra dica bem poderosa aqui para vocês é o seguinte: se você acha que os stories do Instagram é bom, né? Como o André falou, você não mede, você não consegue medir o resultado do status do WhatsApp, cara. O status do WhatsApp tem mais visualização que stories do Instagram. Você sabia disso, André? Não sabia. 2 vezes mais visualização no status do WhatsApp do que no stories do Instagram a nível nacional, no Brasil. Que legal, que legal. Então, vou começar a usar mais, hein? Você vai notar que você vai começar a postar e qual que é o fenômeno, né? O fenômeno é que a pessoa, na medida que ela vê o status, ela já te chama no WhatsApp. Ela já está ali pronto para fazer um pedido. Então, assim, outra coisa também sobre atendimento, tá? Se você cria um canal de atendimento, por exemplo, através do Facebook, não manda a pessoa ir para o WhatsApp. Responde ela lá no Facebook. Porque se ela quisesse falar contigo no WhatsApp, ela já tinha dado um jeito. Ela já tinha achado teu número, ela já tinha te chamado, né? Às vezes, o que acontecia, por exemplo, eu já notei isso na prática, né? A pessoa vai lá no Facebook e quer conversar com você no Facebook. E aí você tem uma mensagem padrão dizendo para ela, ó, se quer conversar comigo, me chama no WhatsApp. A pessoa sai, ela não vai, porque ela está ali já naquele canal, ela já está conversando com você, ela sente mal atendida e sai. Ela nunca vai te falar nada, mas essa é a sensação. Então você tem que se ater muito a isso, sabe? É legal ter bot, ter robô de automação para facilitar atendimento,
É ótimo, tá? É Quem ótimo. não pode manter um atendimento, né, Paulo? Porque é melhor Mas também, né? é isso, não. É bom usar para você acelerar processos, assim, encurtar, aproximar, tá? Mas não é, né? Não é evidente, né, que vá te proporcionar um melhor relacionamento com o teu cliente, atender ele com um robô, ou pior, né, com essas Isso. mensagens prontas, né? Tipo, mensagem pronta, me chame no WhatsApp que eu não posso te atender. Esse tipo de mensagem não vai fazer com que a pessoa deseje comprar. Né? O bot funciona muito bem para suporte, né, para organizar para quem que você tem que direcionar a pessoa. E a pessoa tem uma conexão e uma fala com a pessoa certa, mas não para fazer o suporte, porque não vai funcionar, entendeu? Então esse é o ponto que você tem que entender. Se você tem uma comunicação criada com a pessoa, fala com ela onde ela está, vende para ela onde ela está, não tira ela daquele relacionamento lá, porque a tendência dela acabar concretizando, se sentindo bem atendida, é muito maior quando você responde ela no canal que ela começou a conversa. Então, Paulo, a gente está dando muitas dicas, né, Paulo? Acho que daqui a pouco a gente vai ter que começar a cobrar essa live, hein? Sei não, hein? Então, Paulo, assim, ó, uma coisa também, a gente vai lançar uma matéria de um case de um cliente nosso. Eu vou dar um spoiler, mas eu vou falar por cima, porque eu vou gerar curiosidade das pessoas depois para clicarem na nossa matéria. Cara, muito legal a matéria. É um cliente da Rafinato, que é um dos maiores restaurantes da cidade, se não o maior restaurante da cidade, tá? Eu vou deixar assim por cima, tá? Então é um cara muito conceituado, ele tem uma clientela fantástica, sabe? E a gente sempre falou para ele, investe no delivery, vamos trabalhar delivery e tal. E ele nunca quis trabalhar delivery, né? Achou que já estava suficiente, já estava bem, né? E a gente não sabe se ele tinha preconceito, se realmente não queria trabalhar. Mas enfim, ele começou a trabalhar o delivery, cara, no primeiro dia. Ele teve um resultado tão grande que virou uma matéria que a gente vai lançar agora, tá? E assim, sucesso. E entre o cara fechar as portas no momento onde que todo mundo tá fechado e manter o restaurante trabalhando, né? E pelo menos para não mandar ninguém embora e manter o restaurante, enfim, né? Cara, ele tá super feliz, né? Então, tô dando aqui um spoiler, compartilhando nosso blog. Muito legal, muito legal. Compartilhando com aquele case que você falou também da lanchonete, né, Paulo? Então, coisas simples, né, Paulo? Às vezes a solução está na nossa frente, né? E às vezes a gente simplifiquem, né? Simplifiquem. Exatamente. Porque a máxima das ações que eu noto, assim, com muita clareza, tá? As pessoas criarem barreiras para resolver o problema. Então, eu não consigo fazer resultado por quê? Porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. E, na verdade, às vezes, o comportamento simples e direto é o que precisa ter para poder resolver situações como essa. Então, assim, uma das coisas que todos do ambiente vão ter que entender, vão ter que conviver melhor agora é com o delivery. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, essa lanchonete nossa, o delivery não era o forte deles, eles mal e mal faziam, não se dedicavam, não investiam em delivery, eles investiam no lugar, na experiência. Então, eles queriam levar as pessoas para dentro do ambiente. E agora eles não têm essa opção, né? Mas eles estão mantendo hoje 70% do faturamento que eles tinham hoje só com delivery. Então você imagina que quando nós passar por isso, eles têm uma tendência de aumentar o faturamento deles. Por conta deles ter explorado o delivery, por conta deles ter explorado esse atendimento com o cliente que já é cliente deles, e automaticamente tu está criando uma experiência nova com pessoas que potencialmente ainda não te conhecem. Então, usando outras ferramentas, como o iFood, como outros aplicativos de delivery também, que, na minha opinião, é uma coisa que há muito se tinham uma restrição em relação a isso. Se as pessoas... mas será que as pessoas vão baixar um aplicativo meu personalizado? Será que as pessoas vão ir pedir no aplicativo? Será que isso aqui vai acontecer? E, na prática, os dados que a gente tem é que, a partir do momento que você descobre que a lanchonete, que o restaurante, que a pizzaria, por exemplo, que você costuma comprar, tem um aplicativo, você baixa e nunca mais pede por telefone. Porque é muito mais cômodo, é muito mais fácil usar aplicativo,
né? Então, essa é uma coisa que as pessoas vão ter que entender que esse modelo comportamental agora nosso vai mudar de modo geral, né? Ontem eu vi uma live e o pessoal falava, nós precisamos entender que esse problema que nós estamos enfrentando agora está nos mostrando que é preciso que a gente mude o nosso modelo comportamental em todos os sentidos. Então, assim, o empresário, o empreendedor, ele vai ter que mudar o comportamento dele, ele vai ter que incluir a internet, ele vai ter que incluir o delivery, ele vai ter que incluir estratégias mais inteligentes para suas redes sociais, para sua estratégia digital, para que ele tenha resultado real, tá? E eu estou falando aqui de pensar melhor em tudo que você está fazendo, olhar se o que você está fazendo, você consegue medir resultado? Ah, eu não consigo medir resultado. Então é bem provável que, na verdade, você esteja fazendo investimentos que não produzem resultado nenhum. E num momento como esse, se você gastar R$100 e isso não te trazer retorno, o prejuízo é pesado. Agora, se você gastar 1.000 e isso te trouxer retorno, esse investimento é válido. Então, é isso que a pessoa tem que medir agora, tem que pensar agora. Tá? Então, essa é uma dica, né, que eu vou dar para você, para o teu negócio agora. Já comece a entender que o teu negócio nunca mais vai ser o mesmo, que delivery é uma necessidade de você ter melhorado, estruturado, criado estrategicamente para que você tenha um faturamento maior e que você precisa facilitar a vida e a tua relação com o cliente. Não cria barreira, não cria problema. Vai direto na dor, ajuda ele a resolver como comprar de você da forma mais fácil. Agora é a hora de fazer isso. Paulo, eu gostaria de fazer um convite, tá? Vamos fazer uma outra live. Eu acho que foi um conteúdo muito bom, né? Legal. A gente tem clientes no Brasil todo. Acho que é importante também levar o conhecimento para as pessoas, né? Antes de tudo, a gente como empresa, né, Paulo? A gente precisa estender a mão, né? A gente precisa ajudar, né? Então, eu acho que é muito válido nesse momento a gente ter conteúdos dessa magnitude para ajudar, que nem você falou, o peso do dinheiro está diferente hoje, né? Não pesa mais que nem 2, 3 meses atrás, né? Então, quando você for fazer um investimento, você tem que pensar muito bem antes de fazer o investimento, né? Então, esse tipo de conteúdo e esse tipo de estratégia vai começar a entrar mais na cabeça das pessoas, porque também trabalhar, abrir as portas, esperar as pessoas entrarem, não é assim que funciona mais. Não vai mudar totalmente. Abrir as portas e ficar atrás do balcão, não, né? Então, é muito importante isso, né? Eu gostaria de agradecer muito a tua presença, Paulo. Obrigado, né? O Paulo, ele é o CEO da SH, né, Paulo? Né? Então, depois a gente vai deixar nas nossas redes sociais ali o agradecimento, vai marcar a SH, né? Se alguém quiser também algum trabalho com... trocar uma ideia com o Paulo, enfim, né? Então, não custa nada. Exatamente. A gente vai deixar o contato do Paulo, tá? A gente gostaria de agradecer muito, tá? Então, já tá dando o nosso limite de 1 hora aqui do Instagram de live, né? Já deu, então, já? Deixar um abraço. Falta 20 segundos. Tá bom, então? Então tá, muito valeu. Obrigado, Paulo. Valeu, pessoal. Um abraço tchau, a tchau. todos. E a gente volta aí semana que vem. Até a próxima. Tchau.